salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar uma palavra que Deus colocou no meu coração e a palavra é o seguinte: as promessas de Deus. Muitas vezes a gente fica se perguntando quando que a promessa de Deus para nossa vida vai acontecer, quando que os planos de Deus pra gente vão se concretizar, e às vezes a gente se frustra com isso também. Mas uma coisa que eu tenho para falar, que Deus colocou no meu coração, é que a gente tem que estar conectado com os planos de Deus. Se os planos de Deus não são os mesmos que os nossos, é claro que a gente vai se frustrar, porque a gente tem que estar debaixo da vontade de Deus. Se a gente não tiver o mesmo sentimento, o mesmo plano pra gente, que Deus tem pra gente, se a gente não tiver nessa conexão mesmo, nessa interligado com o plano de Deus pra gente, nada vai dar certo, porque os planos de Deus nunca se frustram, isso é óbvio, mas os nossos planos podem se frustrar, e é por isso que a gente tem que estar realmente buscando a vontade de Deus, realmente buscando os planos dele pra gente, e buscando ter os mesmos planos pra gente que Deus tem pra nós. Aqui em Números 23:19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus tem promessas para mim e para você, para todos nós. A gente sabe, a gente crê, mas às vezes a gente se pega pensando, nossa, quando que vai acontecer? Deus tem tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nada acontece do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, porque Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. A vontade, como Ele diz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e os pensamentos de Deus são de paz pra gente. Ele não pensa nada de mal pra gente, Ele tem o melhor porque Ele, além de ser Deus, Ele é nosso Pai. E que pai não quer o melhor pro seu filho? Deus, Ele quer o melhor pra gente, Ele quer realmente cumprir as promessas dele pra gente, mas a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender os planos dele para nós e realmente buscar ter os mesmos planos pra gente que Deus tem pra gente. Realmente descansar em Deus, entregar para Deus. Se você tá angustiado, pensando que nada vai dar certo, que ai, quanto tempo eu tô esperando, faz 10 anos, faz 20 anos, espera mais um pouco, porque Deus, Ele nem atrasa e nem adianta. E nem é adiantado. Falei errado. E nem é adiantado. Deus sempre chega na hora certa, no momento certo. Momento que a gente realmente precisa entender que Ele está cuidando de nós e o momento que a gente está pronto para receber a promessa dEle. Por isso, enquanto você ainda não recebeu a promessa de Deus para sua vida, ou enquanto você tem aquele plano que ainda não foi concretizado, espere em Deus. Fica tranquilo, respira, tenha paciência. Deus está cuidando de mim e de você. Deus está olhando para nós, Ele está buscando realmente ajudar a gente para a gente descansar, para a gente realmente confiar nele. Porque Ele cuida de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas. Então não tem por que a gente temer. Não tem por que a gente ter medo de alguma coisa. Ou, ai, amanhã eu preciso pagar aquela conta, cadê o dinheiro? Deus proverá. Deus é na sua vida, Deus é sobre cada um de nós. E essa palavra foi o que Ele colocou no meu coração. Então respira, fica tranquilo e descansa em Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão e fiquem com Deus.
A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero te convidar a refletir nesse dia no capítulo 11 do livro de Atos. Capítulo 11, versículo 1 até o versículo 18. Nós vamos dar continuidade, então, nos estudos que temos feito na palavra do nosso Senhor e Salvador. Te convido, então, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 18. Acompanhe comigo a leitura. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos direção do Senhor para esse estudo, Pai, para essa reflexão. Trabalha nos nossos corações, transformando os nossos corações, para que possamos estar de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Essa é a continuação daquele acontecimento que nós vimos no estudo anterior, onde Pedro foi até a casa de Cornélio. E você vai perceber que alguns relatos são repetidos, ou seja, Pedro conta novamente como aconteceu. Talvez você se questione por que tantas vezes repete-se alguns relatos na Bíblia. É justamente para que nós possamos prestar mais atenção e modificar e moldar os nossos corações segundo a palavra de Deus e não segundo as nossas vontades. É como um filho. Às vezes a gente tem que falar 1, 2, 3, 10 vezes até que entra em sua cabecinha aquilo que ele deve realmente fazer. Da mesma maneira somos nós. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, sem nenhum tipo de preguiça, sem nenhum tipo de pressa, porque a palavra de Deus ela é muito rica para nos alimentar e moldar as nossas atitudes, para nos exortar, para nos corrigir, para nos alegrar, para nos instruir de tal maneira que sejamos homens e mulheres prontos para toda e qualquer boa obra. Nesse texto específico, eu quero te chamar a atenção para o assunto preconceitos. É bem verdade que nós vivemos em uma sociedade muito diversificada. Nosso país, o Brasil,
ele tem uma série de pessoas dos mais diferentes tipos. E o brasileiro, ele é conhecido por conseguir se envolver muito bem com todo tipo de pessoa. Mas será que isso é algum indício de que não exista preconceitos em nossa sociedade? E eu quero então voltarmos a ler o texto e assim refletirmos junto com o texto aqui sobre esses detalhes e assim no final a gente poder pensar um pouquinho sobre as nossas vidas. E de antemão já vou deixar aqui a deixa. Será que nós não precisamos colocar diante de Deus algum preconceito que está no nosso coração? Vamos lá então para o estudo? E aqui no versículo 1 a 3, Pedro então ele é colocado contra a parede. E aqueles que eram da circuncisão, eles indagam, perguntam, questionam Pedro e dizem o seguinte: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo, olha só, o pessoal foi criticar Pedro dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Primeiro um pouquinho de história para entender o que está acontecendo. Se você assistiu já o vídeo que foi postado anteriormente, você já sabe que Roma invadiu o território de Israel. E quando invadiu para dominar, para tomar posse, ou seja, os romanos entraram no país de Israel e foram dominando todo o povo. E é claro que quando eu falo de dominação, estou falando de ambiente de guerra. Homens, mulheres, crianças sendo mortos, perseguidos, jogados em cadeia, padecendo necessidades. E com isso, aqueles judeus que já foram tão perseguidos durante toda a história, eles estão novamente nessa posição de perseguição. E esse povo, que era o povo que deveria ser um povo separado para trazer as boas novas de Deus, estava novamente vivendo esse conflito de se fechar na sua cultura e na sua sociedade por medo dos ataques externos. O judeu ele tem essa característica, porque foi um povo muito perseguido ao longo da história. E aqui, antes da gente acusar esses homens, olha como esses homens não entendem o que está acontecendo e por que eles foram questionar Pedro e tal, a gente tem que parar um pouquinho. Será que eles tinham motivos para agir dessa maneira, para estar com esse coração receoso? Imagine você, os Estados Unidos, a nossa grande potência da atualidade, invadir o Brasil, matar crianças, mulheres, homens, tomar posse de todos os recursos que tem aqui no Brasil. E aí, você muito patriota, você que ama esse país, que ama as famílias desse país, você vai sentir assim um certo desejo de que esses homens que invadiram seu país morram, que eles não tenham nenhum tipo de salvação, que eles não se aproximem de Deus. Então, antes da gente sair julgando a posição desses homens, é bom a gente pensar nisso. No mais, tinha uma questão religiosa. Esses eram homens circuncidados, homens que foram aliançados com Deus mediante a circuncisão. E eles criam piamente que para que se fizesse uma aliança com Deus, era necessário a circuncisão também. Então Pedro, quando vai até a casa de Cornélio, e Pedro deixa isso muito claro no capítulo anterior, ele estava fazendo algo que era contrário à tradição dos judeus. Por quê? Porque eles não tinham o desejo de se misturar com outros povos. E aqui vai um detalhe da nova aliança, que é a possibilidade dessa mistura, porque agora se abriu as janelas, se abriram as portas, e agora o evangelho tem que ir até os confins da terra, porque ele já atingiu Judéia, Samaria, Jerusalém, e ele tem que avançar. E o primeiro avanço significativo relatado no livro de Atos é justamente esse senhor chamado Cornélio da corte romana. E agora a gente precisa entender que é uma situação muito diferente para esses homens que viveram esse momento na história.
Por quê? A gente precisa pensar sobre isso, porque senão a gente vai começar a julgar essas pessoas. E ao invés da gente abrir a mente para deixar os preconceitos de lado, a gente vai ter preconceito em relação a essas pessoas. Ou seja, a gente começa a abrir nossa mente de um lado e fechar ela de outro. Não, muito pelo contrário. A empatia, a possibilidade de se colocar no lugar do outro é o primeiro passo para que os preconceitos sejam retirados do nosso ser. Então o primeiro passo é justamente isso. Esses homens estavam machucados porque eles foram invadidos. Eles tinham uma questão forte religiosa a esse respeito e uma tradição que lhes impedia de se misturar. Porém, estava acontecendo algo realmente nas regiões celestiais para mudar todo esse quadro da história. É uma espécie de dobradiça. Aqui a história muda, antes e depois, porque aqui está mudando realmente a história. Eles estão vivendo esse tempo de mudança. Então o que a gente percebe aqui? A necessidade de Pedro explicar a esses homens o que realmente aconteceu. Pedro então vai ser enfático em contar todos os detalhes dessa história. Vamos lá? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Até aqui então. Então o que a gente percebe é Pedro relatando tudo o que aconteceu, toda a obra que Deus realizou na vida dele, para que ele fosse até esse homem chamado Cornélio. E ele é enfático em dizer: olha, toda essa ação foi uma ação de Deus, trabalhando primeiro o preconceito em relação à comida na minha vida, e depois ele foi trabalhando a situação em relação a pessoas. É muito interessante quando a gente lê a Bíblia com atenção e vemos que as tradições que existiam, elas são confrontadas por Jesus, primeiramente. Jesus ele fala de maneira muito enfática: olha, o comer sem lavar as mãos não é o que contamina, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai do coração do homem. Porque do coração procede prostituições, impureza, lascívia e assim por diante. Jesus deixa muito claro que não se trata do que entra, mas sim do que sai do coração do homem. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer: olha, ninguém recomende vocês por conta da comida, da bebida ou dos dias de festas, porque algumas pessoas se acham mais espirituais por conta dessas questões, e isso não deve acontecer. Vamos aqui tentar olhar um pouquinho para as nossas vidas e para o quadro atual? Tem um monte de pessoas, infelizmente, criando preconceitos em relação ao povo chinês, por conta do que eles comem, por conta da alimentação deles. E esse preconceito está tomando raízes nos corações de uma proporção tão grande que estão causando alguns tipos de movimentos contrários a essas pessoas, a esse povo. Isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. Vemos movimentação na internet, apresentando quadros, acusações, perseguição a esse povo por conta do que eles comem. Ninguém deve se achar mais espiritual que outra pessoa por conta do que come, ou por conta de um dia que guarda ou não guarda, ou por conta de um dia de festa. Isso não é de acordo com a palavra de Deus. O que nós devemos olhar realmente nas pessoas é a possibilidade de Deus entrar na vida delas. Essa é a nossa grande missão. Lembra que essa era a missão do povo judeu? Porém, eles não realizaram essa missão.
justamente porque eles se manteram numa posição fechada em si mesmos e não abriram o coração para o desejo mais profundo de Deus, que era a glória de seu nome, fazer com que todas as nações se dobrem diante dele. Essa era a grande missão, que o povo das outras nações olhassem para Israel e sentissem o desejo de servir aquele Deus, porque aquele povo seria tão próspero, tão abençoado por conta do seu Deus, que eles sentiriam o desejo de servir a esse Deus. Mas isso não aconteceu porque o povo de Israel era muito desobediente. Se voltavam contra a vontade de Deus e realizavam a sua própria vontade. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse quadro e perceber que agora quem intervém e quem tem que intervir, o próprio Deus na história. Porque é Ele que faz as coisas acontecerem. Vemos anjos aqui intermediando essa situação do relacionamento entre Pedro e Cornélio. Especificamente aqui nós temos a visão de Pedro. E o texto vai continuar então e nós vamos perceber que houve uma ação também lá do outro lado, na vida de Cornélio. Vamos lá? Versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entrando na casa daquele homem, e eles nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então a gente vai perceber uma coisa. O coração quebrantado de Pedro, pelo Espírito Santo, vai sem hesitar até a casa de Cornélio. A primeira coisa importante sobre preconceito: quem quebranta o coração é Deus. Pastor, eu vou acabar com os preconceitos na minha vida. A partir de agora não vai existir mais preconceitos. Como que você vai fazer isso? Não, com a minha força de vontade, você não vai conseguir. Você tem que entregar esse pecado diante de Deus. Você tem que orar a Deus e pedindo a Deus, Deus, arranca isso do meu ser. Porque quando eu olho aquela pessoa de determinado país, quando eu olho aquela pessoa de determinada cor, quando eu olho aquela pessoa de determinada classe social, quando eu olho aquela pessoa com essas características, eu tenho uma aversão a ela. Você tem que colocar isso diante de Deus, isso é um pecado do seu coração. E disse certa vez um filósofo que aquilo que eu penso sobre a outra pessoa diz mais respeito a mim do que a ela mesma. Isso é uma verdade, porque os nossos preconceitos fazem isso conosco. Antes de conhecermos a pessoa, nós a julgamos. E nós colocamos características de como ela é. E aí não conseguimos nos aproximar delas. E o texto vai ser muito enfático aqui em um critério, em um detalhe específico. Cornélio era um homem bom, era um homem justo, que dava esmolas, devotado em sua religião. Mas lhe faltava uma coisa: conhecer as palavras de vida eterna. E o versículo 14, a exposição é muito clara, que era necessário que tivesse o testemunho para que ele se achegasse a Deus e conhecesse a salvação que há em Jesus. Acompanhe o versículo 14 novamente. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. O testemunho que Pedro deu era necessário que Cornélio ouvisse para que tivesse salvação. Não há salvação sem o conhecimento de Jesus. Só por intermédio de Jesus Cristo há salvação. Só quando Cornélio, mesmo sendo um homem bom e justo, conheceu Jesus Cristo, veio salvação em sua casa. Não podemos nos enganar com essa falácia, essa falsa verdade que muitos têm comprado, de que eu não prego sobre o Evangelho, eu não falo sobre o Evangelho, eu vivo ele. Então as pessoas vão olhar para a minha vida e vão mudar. Mentira isso. É necessário as duas coisas. Qual que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? As duas. É importante que se pregue o Evangelho, é importante que se viva o Evangelho. As duas coisas aliadas vão trazer a salvação àqueles que não conhecem ainda Cristo. Eles vão ouvir com os seus olhos e vão ver com seus ouvidos tudo aquilo que você tem feito
E aí, a partir de então, a sua pregação terá efeito na vida dessas pessoas. Somente quando eles verem a sua pregação, somente quando eles ouvirem a sua pregação, fará sentido para eles. Porque eles sentirão o desejo de conhecer a Deus. O desejo profundo que só o Espírito Santo cria nos corações. Aliás, via de regra, é muito difícil você ver alguém chegando para você ou para qualquer outra pessoa e dizer: olha, eu vi que a sua vida é muito certinha, muito correta, maravilhosa. E agora, como eu vi que você tem uma ética, uma moral elevada, eu quero servir a Jesus. Sem você ter falado nada, eu quero servir a Jesus porque você é uma pessoa que paga suas contas em dia, porque você é uma pessoa que não fala palavrão, não rouba ninguém, não mata ninguém, então eu quero servir a Jesus agora. Já aconteceu isso? Você precisa testemunhar, falar a respeito de Cristo. As duas coisas têm que andar juntas, em conformidade. Não é um ou outro, são os dois. As duas coisas devem acontecer. E é bonito da gente ler o texto e perceber que Pedro, aquele homem que teve o seu coração mudado, transformado, agora ele estava pronto para falar a Cornélio a respeito da salvação de Jesus. E porque esse preconceito foi desfeito no seu coração, na sua alma, ele pôde agora trazer salvação àquela casa. E o texto continua e Deus chancela aquele acontecimento de maneira maravilhosa. Acompanhe a leitura. Versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então agora Deus chancela aquele grande acontecimento, batizando aquela família com o Espírito Santo. E pastor, então agora que se batiza com o Espírito Santo, no ato, no momento da conversão de uma pessoa, de uma família, então não precisa mais do batismo nas águas? Não, muito pelo contrário, você percebe no quadro que acontece, no acontecimento, que justamente quando essas pessoas se converteram, houve o sentimento, o desejo de serem batizados, e Pedro batiza a todos. Então é necessário as duas coisas. Quando a pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz moradia nela. Essa pessoa é selada com o Espírito Santo. E esse selo do Espírito traz no coração dessa pessoa o desejo de publicamente dizer: eu creio em Jesus Cristo. Então ela quer cumprir aquilo que Jesus mandou no capítulo 28 de Mateus. O batismo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizer a todos: eu morri para este mundo e agora eu vivo para Cristo. É justamente isso que o batismo simboliza. A morte, o sepultamento da antiga vida e agora a vida nova em Jesus Cristo, quando a pessoa é retirada das águas do batismo. Ela deseja fazer isso publicamente. Isso é algo natural. É como aquela pessoa que está namorando e aí passa-se 1 ano, 2 anos e a pessoa não fala nada de casamento. E aí as pessoas começam a olhar: está enrolando, não quer compromisso. É justamente isso. Quem quer compromisso com Cristo busca as águas do batismo. E busca dizer publicamente: eu tenho um compromisso com Jesus. Esse compromisso é para a eternidade. É uma grande bênção. E aquilo que é dito aqui nesse texto é maravilhoso. Porque quem somos nós? Se Deus batiza essas pessoas, se Deus muda a vida dessas pessoas, se Deus transforma essas pessoas, quem somos nós para impedir o trabalho de Deus? É o que é dito no versículo 17. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem são as nossas tradições? O que são os nossos preconceitos? O nosso achismo? Eu acho. O que é isso perante a vontade de Deus? Devemos nos colocar em nosso lugar. Nosso lugar, nossa posição de submissão a Deus. Quem somos nós para tentar impedir a obra que Deus tem realizado no mundo? Nesse momento devemos nos calar, ficar em silêncio e pedir a Deus: Deus, continua a fazer a tua obra. E se possível, não permita que eu atrapalhe. E se possível, me usa nessa obra maravilhosa. Precisamos fazer isso. Precisamos nos voltar para Deus. E o texto termina então
com aqueles que tinham também os seus preconceitos, as suas dificuldades, a sua história de amargura com aqueles que eram gentios, tendo seus corações mudados também. Vamos lá? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles agora entenderam que foi Deus que deu a possibilidade de arrependimento para a vida aos gentios. E agora os seus corações também estavam abertos a entender que os gentios também tinham a possibilidade de servir a esse Deus magnífico, esse Deus maravilhoso. Tendo entendido o texto, qual é a grande aplicação pessoal? Qual é o seu preconceito? É contra as prostitutas, os mendigos, aqueles que estão em cadeias, os presidiários? Quais são os seus preconceitos? Contra o povo chinês? Contra os árabes? Os norte-americanos? Os muçulmanos? Os judeus? Os católicos? Os espíritas? Qual é o seu preconceito? Contra alguém de cor de pele negra? Contra o branco? Contra o amarelo, o caboclo, o indígena? Contra o ribeirinho? O caiçara, como alguns dizem? Qual é o seu preconceito? É contra aqueles que são cariocas? Ou os paulistas? Do que você precisa ser curado nesse dia? Quem você tem escolhido para ir para o céu? Aqueles que são mais bonitinhos? Aqueles que são mais feinhos? Porque rico não pode ir para o céu? Porque pobre que tem que ir para o céu? Não, porque rico que tem que ir para o céu? Não, porque pobre não pode ir para o céu? Qual que é o seu preconceito? É em relação às celebridades, os jogadores de futebol, os artistas de cinema? É em relação aos políticos, aqueles que trabalham em nossa nação? É em relação a outros povos? Qual é o seu preconceito? Como você tem olhado as pessoas ao seu redor? Olha, esse vizinho eu não vou me misturar, não vou falar de Deus para ele porque ele é da Umbanda. Esse outro aqui eu não vou falar com ele porque ele tem uma forte tendência a ser político. Esse aqui eu não vou falar com ele porque a raça dele, a cor da pele dele é diferente. Precisamos nos voltar numa atitude de oração, pedindo, rogando a Deus que nos retire todo e qualquer preconceito, tudo aquilo que atrapalha a obra de Deus em nossas vidas. Essa é uma obra sobrenatural, porque o nosso egoísmo, a nossa mentalidade limitada, deseja simplesmente relacionamento com aqueles que são iguais, parecidos conosco. Mas vem Deus e nos vira de cabeça para baixo e mostra para nós, nesse dia, que precisamos retirar esses preconceitos de nossas vidas. E precisamos colocar isso diante dele em oração. Pedir libertação para que ele nos use em sua grande obra. E aí sim, quando esses preconceitos estiverem despidos, retirados, nós estaremos prontos para anunciar a mensagem que traz a salvação. Qual é o preconceito? É contra as pessoas que têm tatuagem, brinco, um cabelo diferente do seu? Eles são motoqueiros? Qual é o seu preconceito? Pense realmente como você tem vivido. Não, pastor, eu não tenho nenhum preconceito. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande bobagem. A grande maioria das pessoas tem preconceitos. Por mais que tente se esconder esses preconceitos no fundo do seu coração, eles uma hora vão ser revelados. E você precisa tratar eles antes que eles sejam revelados e você seja exposto. Porque quando isso acontecer, você sentirá uma vergonha de si mesmo. Então coloque isso diante de Deus. Qual é o sentimento, o pensamento que você tem quando vê um determinado grupo social, pessoas diferentes. E se pergunte se isso tem impedido você de pregar o Evangelho, levar as boas novas que trazem a salvação a estas pessoas. Que Deus trabalhe no seu coração. Que Deus retire todo e qualquer preconceito de sua vida. Que Deus lhe transforme totalmente, para que você seja apto
a anunciar as palavras de vida eterna. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e até o próximo encontro. E você que tem sido abençoado por esses vídeos, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a clicar no sininho para que você fique sabendo das novas publicações. E, se possível, compartilhe também esses vídeos com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso à palavra, ao ensino das Escrituras Sagradas. Até logo mais.